Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo a esta videoaula. Deixa eu me apresentar, eu sou o professor Leonardo Santos, e neste semestre nós vamos estudar, né, juntos a disciplina de Física 2, que no contexto da EFON corresponde basicamente à parte de eletricidade, né, a parte da física que estuda a eletricidade, ok? Esse semestre será um pouco diferente porque eu vou colocar alguns projetos aí para frente, vou propor alguns projetos, né, aos senhores, e eu creio que um dos objetivos deste curso, ao final desse curso, é que os senhores estejam preparados para lidar com circuitos simples, né? Basicamente isso. Muitos de vocês, especialmente quem for para a área de máquinas, vai ver muito sobre eletrônica e parte de eletricidade com alguns professores, Barbosa, entre outros, certo? Então, nós vamos trabalhar em conjunto para que os senhores tenham alguma base relativamente sólida nos conceitos que serão necessários, né, para os senhores ao longo dessa vida acadêmica, ok? Como eu já falei, a nossa avaliação vai ser uma parte, como tem que ser a prova teórica, e a outra parte vai ser um projeto que eu vou elaborar com os senhores. Mais para frente, talvez na próxima semana, eu já falo um pouco mais sobre esse projeto. Tá legal? E em relação a valores, em princípio o sumário estabelece, né, que eu tenho que no máximo conceder 2 pontos, só que a gente vai conversar sobre isso, ok? Bom, em relação à disciplina, deixa eu compartilhar aqui uma tela com os senhores. Basicamente, o sumário que eu vou seguir é esse aqui. Espero que os senhores estejam visualizando bem. A primeira parte vai ser eletrostática, onde falaremos sobre cargas elétricas, lei de Coulomb, princípio de superposição, campo elétrico, campo de uma distribuição de cargas, ou seja, campo de uma carga pontual e campo de uma distribuição, né, espacial de cargas. Vamos falar sobre lei de Gauss, sobre um condutor carregado, suas características, sobre o importante conceito, né, a importante grandeza do potencial elétrico e o potencial produzido por uma distribuição de cargas. Essa vai ser a unidade 1, ok? E a unidade 2, basicamente, na unidade 2, nós vamos falar sobre circuitos de corrente contínua. Então, vamos introduzir, né, os resistores, os capacitores, eles colocados em série, dispostos em série ou em paralelo, dielétricos, né? Dielétricos são materiais muito utilizados em capacitores, que faz a sua capacitância aumentar artificialmente, digamos assim. Vamos ver como. Lei de Ohm. Então, basicamente, e finalizando circuitos RC. Então, vamos ver todos esses conceitos na prática. Tem um programa que eu gosto muito de usar, que eu queria pedir que, se os senhores conseguissem, os senhores baixassem também, para a gente trabalhar junto nesse programa. Mas antes de eu falar sobre ele, então, só concluindo aqui, aí vai ter a prova 1. Depois vamos falar sobre eletromagnetismo, né, sobre campos magnéticos em suas propriedades, que eu vou, mais para frente eu vou
eu vou detalhar um pouco mais, né, depois da segunda prova. E depois os circuitos de corrente alternada, ok? E aí a gente vai finalizar, né, falando sobre esses diversos circuitos, como o circuito LC, RLC, impedância, fasores, né, e também transformadores, ok? Então, sobre o livro eu vou usar, cadê? Esse aqui, basicamente como base, o Halliday, Fundamentos de Física, volume 3, nona edição, de eletromagnetismo, tá bom? Halliday, Fundamentos de Física, Eletromagnetismo, nona edição. Nona edição, volume 3. Esse vai ser basicamente o nosso livro texto. Não vamos só nos ater a ele, mas ele vai seguir como uma base. Que mais? E o programa, o programinha, bem simples, bem tranquilo e pequeno, até antigo. Esse programa foi meu pai, há 10 anos atrás, meu pai me deu, né? Baixou de algum lugar e me deu. Então é um programa em que você consegue formar circuitos, né? E você consegue simular circuitos, né? Então aqui eu coloquei uma fonte, tá vendo, de 12 volts. Aqui é um multímetro, uma simulação de um multímetro. Nós vamos ver também vários componentes aqui, né? Dentre eles tem um componente de visualização, que é o osciloscópio. Cadê? Tá aqui o osciloscópio. E aí você consegue visualizar, né, no osciloscópio. Eu não vou entrar em detalhes para não me alongar aqui, né? A gente vai usar, eu vou usar esse programa para fazer demonstrações. E aí eu gostaria que os senhores baixassem. Não precisa todos da turma baixarem. O nome do programa é Electronics Workbench. Não precisa todos da turma baixarem, porque nós vamos trabalhar em grupos. Então, eu preciso que, por exemplo, numa turma de 30, se 6 pessoas, 6 computadores tiverem o programa, para mim já vai estar bom. Certo? Então, aí eu já peço para os senhores que comecem a se organizar. Se alguém quiser depois o link para baixar, eu posso disponibilizar. Ok? Então, basicamente, acho que essas são as principais informações sobre o curso. Tá legal? Então, hoje, seguindo o nosso sumário, então, que eu mostrei para os senhores, eu vou falar um pouco sobre lei de Coulomb, certo? Cargas elétricas e tal, lei de Coulomb. Então, basicamente, hoje eu vou ficar, nessa aula, eu vou ficar nesse assunto aqui, lei de Coulomb, fala sobre cargas, condutores isolantes, suas propriedades, conservação da carga, lei de Coulomb e princípio da superposição. Ok? Bom, na natureza, desculpem, na natureza existem, até onde se sabe, 4 interações fundamentais. Elas são a interação nuclear forte, eletromagnética, nuclear fraca e gravitacional. Certo? São 4 interações. E cada uma dessas interações, o que são interações? São as forças. Mas, por exemplo, quando você fala de força de atrito, mestre, tem a força de atrito, é uma interação. É uma interação. Mestre, tem a força de arrasto. Tem a força de arrasto. Mestre, tem a força viscosa. Tem. Mestre, tem a força normal. Tem.
Não é uma interação fundamental? Não. Todas essas forças que eu citei, elas são forças derivadas dessas forças fundamentais. Por exemplo, a força de atrito é derivada da interação eletromagnética, né? Quando você vai colocando uma lupa, um zoom cada vez maior entre dois objetos, e você acha que eles estão encostados um no outro, na verdade não existe esse contato. Eles chegaram no limite, se você for dando zoom, eu estou exagerando aqui, você dando zoom, você vai ver que chegando nessa distância, eles interagem, porque existe uma interação, mas eles não se tocam. Não existe na realidade nada que se toque. Existem coisas, objetos que chegam muito próximos uns aos outros, mas eles não se tocam. Tá legal? E quando chegam as cargas elétricas da superfície desse material, quando chegam muito próximo, interagem com essas cargas desse material, repelindo-se. E o efeito global disso, né, é a força normal. E se você está arrastando numa direção tangencial, o efeito global é o atrito. Tudo bem, senhores? Mas na natureza são conhecidas essas 4 interações. Existem muitos estudos, existem também ramos da física que se preocupam, né, em unificar essas interações, que se preocupam exatamente disso, em unificar, em pensar. Na verdade, não faz mais sentido, seria mais elegante, mais bonito, que em vez de existirem 4 interações, todas essas fossem decorrentes, fossem derivadas de uma única fundamental, que a gente ainda não descobriu, certo? Porém, existem muitas questões aí que eu acho que vale a pena só mencionar, mas não nos aprofundar no escopo desse curso, né? Como algumas... existem muitas perguntas, como, por exemplo, a aparente incompatibilidade entre a mecânica quântica, ou seja, a mecânica dos objetos muito pequenos, os objetos microscópicos, e a mecânica celeste, por exemplo, a mecânica e a relatividade, né? Então surgem incompatibilidades que esse modelo que hoje está presente não explica ainda, ok? Mas para não confundir a mente de vocês, tá bom? E para simplificar mais do que complicar, vamos assumir então que existem essas 4 interações. A nuclear forte. E para cada interação existe um agente que, digamos assim, ele é o responsável pela produção dessas interações, né? Ele é o agente que faz essas interações acontecerem, permite que essas interações aconteçam, certo? Então, por exemplo, na nuclear forte são os quarks. A interação nuclear forte é a interação que mantém os núcleos coesos, né? Você tem no núcleo prótons e nêutrons, um núcleo atômico, e aí você pensa, poxa, você já deve ter visto na tieteteca que cargas positivas se repelem. Então como é que um próton não repele o outro próton dentro de um núcleo atômico? Isso é porque a interação nuclear forte ela é maior do que a repulsão elétrica entre eles, nessa distância. Então, os prótons, cargas de mesmo sinal, se repelem, mas se você por algum motivo consegue forçá-los a ficar juntos, a partir de uma certa distância, eles vão deixar de se repelir e vão ficar grudados. Tá legal? Bom, os responsáveis são os quarks pela interação eletromagnética, que é a que está aqui, né, em vermelho, o que nós vamos estudar de fato nesse curso, seria a carga elétrica. A nuclear fraca, responsável pelo decaimento beta, são os quarks também. Quarks são partículas subatômicas, né, que formam as partículas atômicas. Então, por exemplo, um nêutron é formado de 3 quarks. E aí o quark tem quark down, quark up.
e daí por diante. Então, chegou-se à conclusão, antes achava-se que a partícula indivisível era o átomo. Depois, não era tanto assim o átomo. Na verdade, verificou-se que o átomo era formado por prótons, nêutrons e elétrons. Só que mais para frente, com o avanço, né, da ciência, descobriu-se que os prótons e os nêutrons são formados por partículas mais fundamentais ainda, que são os chamados quarks. Então, os quarks são essas partículas mais fundamentais que o próton e o nêutron. Então, um conjunto delas forma o próton e o nêutron. Tá legal? Nós vamos falar um pouco sobre isso em algum momento, ou em algum exercício, nós vamos discutir isso. A nuclear fraca, os quarks, e a gravitacional, a massa. Todo objeto tem massa, ele atrai gravitacionalmente outro objeto, certo? Então a força gravitacional ela é produzida pela massa, certo? Então vamos falar sobre as cargas. Basicamente, no contexto, como eu mencionei, no contexto da eletricidade, a gente pode dizer que cargas opostas se atraem, ou seja, a cargas. Por que eu chamo de mais ou menos? Eu sei o que é isso, mais e menos. Parece uma coisa, um sinal matemático. Por que eu atribuo isso a uma carga? Porque verificou-se que as cargas elas podiam ter dois comportamentos. Eu peguei uma carga elétrica e aproximei de outra, e aí verifiquei que elas se repeliam. Mais para frente, eu verifiquei que existe um outro tipo de carga, que ao colocar perto da mesma carga, que estava aqui na minha mão esquerda, elas se atraíram. Então eu falei, então beleza. Então eu vou chamar essa carga aqui de positiva e essa carga de negativa. Simples assim. Tá legal? Então quando elas são opostas, elas se atraem. Quando elas são iguais, elas se repelem. Então positivo repele com positivo, negativo repele com negativo, positivo atrai negativo. Certo? Daí vem o ditado, os opostos se atraem. Bom, os corpos, né, como o meu corpo, como o seu corpo, como esse notebook que eu estou usando, né, são diversos corpos, eles, do ponto de vista da eletricidade, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser eletricamente neutros ou eletricamente carregados. Né? Quando que você sabe que um corpo está eletricamente carregado? Quando você coloca a mão nele e leva um choque. Você sabe que ele está eletricamente carregado. Então, basicamente, os corpos eletricamente neutros, eles têm a mesma carga positiva e a mesma carga negativa. Ou seja, a quantidade de cargas positivas que o compõem é igual à quantidade de cargas negativas. Um exemplo é o meu corpo. Se você encostar em mim, você não vai levar um choque porque eu estou eletricamente neutro. Quando isso é colocado, quando eu sei que quando eu coloco a mão e eu não levo choque, eu sei que a quantidade de cargas positivas que existem no meu corpo é igual à quantidade de cargas negativas. Mas se você colocar a mão em algum objeto e levar um choque, então significa que ele está eletricamente carregado, ou seja, que as cargas positivas são diferentes que as cargas negativas. Se as cargas positivas forem maiores, então ele está positivamente carregado. Se as negativas forem maiores, ele está negativamente carregado. Certo? Os corpos também, em relação à eletricidade, eles também podem se comportar de duas formas. Eles podem ser condutores ou isolantes. Qual a diferença entre um e outro? É que nos condutores as cargas se movem com facilidade. Mestre, não estou entendendo. Me dá um exemplo. Um fio de cobre, desses que tem na tomada da sua sala. Olha para a sua sala agora, tem uma tomada lá embaixo na parede. Se você abrir essa tomada, você vai ver que na tomada você tem fios, né?
que estão ligados à rede elétrica, no fundo. E a rede elétrica também é feita de fios, inclusive, né, a propósito. Então, metais em geral são bons condutores. Então você usa fio de cobre. Fio de cobre, por uma questão comercial, né, alia a boa condutividade a um preço acessível, né, para construção. Outros materiais também, né, outros metais também são, mas são bons condutores, mas aí esbarra na questão comercial, etc, etc. Tá legal? Isolantes são aqueles que são maus condutores. Então, por exemplo, se o teu chuveiro elétrico, né, alguns podem ter chuveiro a gás, mas quem tem chuveiro elétrico e tem aquele registrozinho, sabe que de vez em quando pode abrir o chuveiro e levar um choque. Mas se você estiver tomando banho, por exemplo, de havaianas, de chinelo, ou tiver aquele tapete de borracha que evita que você escorregue, você não leva choque. Por quê? Porque esses materiais são isolantes, né? Borracha, né, é isolante. Então, o vidro é isolante. A maioria dos plásticos é um material isolante. Dessa forma, a corrente que estava ali pronta para passar pelo teu corpo e te dar um choque, ela não consegue passar, porque ela esbarra no isolante, então ela para. Ok? Vamos lá. Outra propriedade interessante, né, que diferencia os condutores dos isolantes é que nos condutores as cargas se acumulam na superfície. Então você não tem no isolante uma carga no seu interior. Um corpo isolante. A carga não pode ficar no seu interior. Por quê? Como ela tem liberdade para fluir, né? Imagina você tem um fio. A carga flui. Mas imagine se em vez de um fio você tem uma esfera. E você, de alguma forma, colocou a carga dentro da esfera, no interior da esfera. Como a carga tem liberdade para se mover e elas em geral vão se repelir, né? Elas vão tentar uma ir para mais longe possível da outra. E o efeito global disso é que elas vão se afastando. Só que se você tem uma esfera, após a superfície da esfera, você tem ar. E o ar é um isolante. Então, a carga ela para no ar. Se, por exemplo, o ar, por algum motivo, fosse condutor, a carga iria embora. Mas como é isolante, a carga para. E onde que ela fica, então? Ela se aloja na superfície do condutor. Tá legal? Mestre, mas se o ar é um isolante, por que existem os raios elétricos? Os raios, né? Trovões, raios e trovões. É uma boa pergunta. Porque todo material ele é isolante, mas quando você diz que ele é isolante, você quer dizer o seguinte: sob determinadas condições ele é isolante. Se essas condições não forem mais satisfeitas, ele pode passar a ser condutor. Que condição é essa? Por exemplo, no caso do raio, você tem as nuvens carregadas. E as nuvens, no atrito lá entre elas e tal, começa a se formar, começa a se acumular nas nuvens. Isso vocês vão ver em meteorologia, talvez. Começa a acumular uma carga positiva, cargas positivas. Elas vão se acumulando. Nós vamos falar ainda sobre potencial elétrico, como eu adiantei. Mas o fato é que se você tem uma quantidade de cargas muito alta, você tem um potencial produzido por essas cargas muito alto. Quando esse potencial ele atinge o valor acima de um determinado limite, que depende de caso a caso, mas vai chegar quando chega nesse limite, acontece uma coisa. Existe o chamado rompimento da rigidez dielétrica. Rompimento da rigidez dielétrica. O que acontece com esse rompimento da rigidez dielétrica? As cargas, o potencial é tão alto que ele força o isolante para que suas cargas passem por ele, a grosso modo explicando. E aí você rompe essa rigidez e aí as cargas passam com mais facilidade até encontrar o potencial neutro, que seria o chão. Por isso que o raio sai da nuvem e procura o chão.
tá certo? Ou algum material pontudo, né, que esteja mais próximo. Então esse fenômeno é chamado rompimento da rigidez dielétrica. Por exemplo, um caso familiar desse rompimento um exemplo é o fogão elétrico. Quando você aperta aquele para acender o fogão, eu esqueci agora o nome, me fugiu a mente. Ali instantaneamente a rigidez do ar ali em volta daquela fagulha ali está sendo rompida. Então você tem a fagulha saindo desse dispositivozinho, né, que você aperta e ele emite uma fagulha. E você tem aqui o gás, a boca do fogão. Então uma carga elétrica ela passa daqui para cá. Uma fagulha ela passa daqui para cá. Claro que tem que ser uma distância pequena, né? Então nesse pedacinho a rigidez dielétrica ela foi rompida. Tá legal? O raio é um efeito macroscópico disso, né? Um efeito amplificado disso. Bom, já no caso dos isolantes, a carga ela está distribuída ao longo de todo o material. Porque ela não se move. Você coloca uma carga ali, é como se você estivesse colocando uma passas no pudim. Imagina que você tem um pudim e você coloca uma passas. Onde você colocar, ela, grosso modo, vai ficar. Se ela se mover, vai se mover muito devagar, muito lentamente, né? Porque ela não está com a liberdade de se mover como ela, entre aspas, gostaria. Então esse é o material que você encontra nos isolantes. Existem outros materiais que nós vamos ver, por exemplo, diodo, nós vamos aplicar em circuitos, né? Os LEDs, células solares, circuitos integrados, que são muito usados hoje em dia, né? Pela indústria. Esses materiais são chamados semicondutores. Os principais representantes são o silício e o germânio. Por que semicondutores? Porque, sob determinadas condições, eles são isolantes, mas eles são muito próximos de se tornarem condutores, né? Aqui eu coloco o que, no fundo, o que produz esse efeito, só que eu não vou meter essa explicação, que tem mais a ver com a teoria microscópica da matéria, porque precisa de muitas outras informações para que vocês entendam isso. Mas basicamente explicando, só para não deixar vocês assim avulsos, se você tem um átomo sozinho, ele tem os níveis de energia. Talvez vocês já tenham ouvido falar 1sp, 2sp, as camadas, né? 3sp, etc. Se você tem um átomo sozinho. Quando você reúne átomos numa rede, né, uma rede, que são esses materiais aqui. Olha, por exemplo, essas células solares. O que é uma matéria? É um conjunto de átomos colocados juntos. Né? Quando você coloca eles juntos, esses níveis de energia eles mudam de forma. E aí você acaba tendo o que nós chamamos de estrutura de bandas. Que em vez de você ter camadas únicas de energia, você tem faixas de energia. Faixas de energia. Em vez de uma camada, 1sp, 2sp, 3sp, você tem faixas. Então os elétrons podem estar todos nessas faixas aqui de energia. O fato é que num condutor, a chamada banda de valência, que é a banda de mais alta energia, né? Você vai preenchendo, vocês devem saber isso de química, você vai preenchendo as bandas com os elétrons, e aí, se você sobrar com uma energia disponível aqui, tá vendo? Uma camada vazia, a banda de valência tiver a camada vazia, significa que qualquer elétron pode entrar aqui e ele vai escoar facilmente, porque nada impede. Agora, se por outro lado, que é o caso do isolante, você preencher essa banda, ou seja, imagina que você está num trem Japeri, como eu já peguei muito na minha vida, Japeri lotado. Aí você chega na estação de
Eu pegava na estação de Edson Passos. Você chega na estação de Madureira, entra mais gente ainda. Quando ele estava vazio, lá na estação terminal dele, todo mundo foi entrando. Aí chegou na minha, já está lotado, mas eu consegui entrar. Chega em Madureira, ninguém mais consegue entrar, porque a banda está cheia. Ou seja, o vagão está cheio, a banda está cheia. Então o elétron, ele tem dificuldade de se mover. Por isso que então esse material que tem a banda C é um isolante. Por outro lado, se eu der um gap a mais, significa o seguinte: é como se eu estivesse agora abrindo a porta. Imagina que eu tenho um vagão que está lotado, e para o outro vagão abrir a sua porta, né, para outros passageiros entrarem, é preciso que lote realmente o primeiro vagão. Certo? Só que nunca vai lotar o suficiente, no caso dos isolantes. Nunca vai lotar o suficiente. Porque é necessário essa distância aqui, que é o chamado gap de energia. Então, essa banda aqui acima nunca vai ser preenchida. Então, ele fica lá isolante, fica o trem lotado, vida que segue. Você que lute e espere o próximo trem. No caso do semicondutor, não. É mais fácil. Digamos assim, o maquinista do trem ele é mais flexível, mais maleável. Ele olha a situação lá dos passageiros e diz assim: pô, já tem um pessoal razoável nesse vagão, eu vou abrir o próximo vagão para um pessoal entrar. Certo? Então, você tem uma condição mais tranquila, um gap, que nós chamamos em física de gap de energia, mais tranquilo para passar para a próxima banda e ter a liberdade, ou seja, passar para o próximo vagão e ter liberdade de se locomover. Esse é o contexto, então, é essa estrutura de um semicondutor. Esses materiais aqui, como silício e germânio, têm essas características. E existem os supercondutores, que aí, basicamente, são materiais que não apresentam resistência alguma à eletricidade. Nenhuma. Mas qual é a diferença entre supercondutores e condutores? O condutor ele oferece baixa resistência, mas oferece uma resistência. Então, por exemplo, o cobre é um condutor, mas você sabe que o cobre, quando passa a corrente, ele aquece. Por quê? Porque o cobre ele passa, mas ele vai batendo nos átomos ali do cobre, né, que formam a rede cristalina, que nós chamamos de rede cristalina do cobre, vai batendo, mas ele vai indo com certa facilidade. O resultado global disso é que existe um aquecimento do material. Então, por exemplo, o chuveiro elétrico funciona baseado nesse princípio. Né? Supercondutor não existe resistência alguma. O elétron passa batido, certo? Então, por exemplo, trem maglev é uma dessas aplicações de supercondutores, né? Tem toda uma engenharia por trás disso. Por exemplo, eu peguei um, se eu não me engano, em Xangai, lá na China. Você vai de 0 a 400 km por hora tranquilo. Ok? Bom, acho que por hoje eu falei um pouco, né? Então ficou um pouco extenso. Então eu vou encerrar por hoje essa aula, tá legal? E na próxima a gente continua. Um abraço e até a próxima.